CCJ rejeita a abertura de processo contra o presidente da República e 2 ministros. Plenário aprova normas de controle de agentes financeiros pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários. E esta edição destaca também: CPI mista da JBS ouve depoimentos do ex-executivo do grupo e do ex-presidente do CAD a portas fechadas. E projeto aprovado pela Comissão de Trabalho quer tornar obrigatória a instalação de torneiras automáticas em lugares de uso coletivo. Boa noite, são 11 horas e 47 minutos em Brasília. O Jornal da Câmara começa agora. O plenário aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que traz normas para o controle de agentes financeiros pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários. A matéria tem a mesma função de uma medida provisória que não foi votada na semana passada e que perde o efeito depois de amanhã. Nós vamos agora direto para o Salão Verde, de onde fala a repórter Dini Moraes, que tem os detalhes dessa votação. Dini, boa noite. Foi preciso muita negociação para chegar a esse resultado? Boa noite, Keila. Foi sim, Keila. Eu estou ao lado aqui do relator da proposta em plenário, o deputado Alexandre Baldi, do Podemos de Goiás, e ele que capitaneou todas essas negociações no plenário, principalmente com os partidos de oposição que fizeram muita obstrução, ou seja, tentaram prolongar e até derrubar a votação desse projeto na noite de hoje. No entanto, foram essas negociações que possibilitaram a retirada dos destaques, ou seja, dos pedidos de mudanças que os partidos de oposição fizeram, eram 12 inicialmente, e possibilitou que no final a proposta fosse votada aqui pelo plenário da Câmara dos Deputados e agora esteja aí pronta para ser encaminhada ao plenário. Eu começo, deputado, conversando com o senhor a respeito da principal polêmica. Por que estava dando tanta polêmica junto aos partidos de oposição? Olha, eu acredito que este projeto de lei, que foi aprovado nesta noite na Câmara dos Deputados, dará condições ao Banco Central e à Comissão de Valores Mobiliários de ser mais restritivo, das punições, das sanções que ocorrem também possam ser mais restritivas e, é claro, aqueles que não são favoráveis às punições severas, principalmente aos delitos e atos que são cometidos por instituições financeiras, por operadores do mercado e, enfim, todos os que agem, né, delituando o sistema financeiro de um modo, seja por uma instituição financeira ou seja por uma empresa, foi contrário a este projeto. Agora, aqueles que querem sim que as sanções possam ser cada vez mais restritivas, que elas possam ser cada vez mais efetivas e maiores, você percebe que a mudança, a título de exemplo, da multa da Comissão de Valores Mobiliários, ela que é de uma lei de quase 20 anos, de R$500 mil, passará com este projeto de lei para R$50 milhões, né, a questão do delito. Então, enfim, nós estamos atualizando as sanções, tornando elas cada vez mais restritivas e, fundamentalmente, que elas punam efetivamente os que cometerem delitos contra o mercado financeiro, contra o sistema financeiro e, principalmente, é claro, contra o cidadão brasileiro. Agora, houve muita crítica por parte da oposição, primeiro com essa multa que o projeto de lei que vinha de uma medida provisória previa uma multa maior, né, da Comissão de Valores Mobiliários de 500 milhões e baixou para 50 milhões. Mas a principal crítica era de que é possível que o Banco Central e CVM perdoem parte das multas ou até façam um acordo que não instaure um processo administrativo junto a entidades e pessoas que cometam infrações junto ao mercado financeiro. Essa possibilidade continua no texto ou não? Olha, não há nenhuma possibilidade por parte do Banco Central que ele possa incorrer no perdão. O termo de compromisso que possa, sim, aquele que é acusado de cometer qualquer ato que está em desacordo com as normas, ele terá, sim, a capacidade de celebrar um termo de acordo com o Banco Central, de poder resolver todos esses atos, colocando-os da maneira mais correta possível e será, assim, conforme o texto da lei, projeto de lei que foi aprovado aqui hoje na Câmara, punido com as penas pecuniárias que estão contidas neste PL. Então não há nenhum modo aqui no PL que foi aprovado na Câmara dos Deputados que o Banco Central ou a Comissão de Valores Mobiliários possa perdoar sem que haja, assim, as penas
que são incorridas no próprio texto. Só para a gente deixar claro para quem está acompanhando a gente, deputado, isso se refere apenas ao âmbito de fiscalização do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários. Se for cometido algum tipo de crime que possa ser cometido, por exemplo, na esfera penal, isso vai ser apurado pelas outras instituições, isso? Olha, é importante também salientar que uma mudança que ocorreu muito forte da medida provisória que decai no dia de amanhã é que ela não havia ali tipificações criminais que incorreriam nos que cometessem delitos contra o Banco Central e a CVM. No projeto de lei, como há pertinência legal legislativa, nós também colocamos que há, sim, as consequências penais criminais para aqueles que cometerem os delitos e que estiverem no rol daquelas tipificações elencadas no projeto de lei. Então, é totalmente pertinente e vai de forma diferente ao que estava na medida provisória. Tá certo, muito obrigada. Deputado Alexandre Baldi, do Podemos de Goiás, que relatou essa proposta e negociou vários pontos aí, o que acabou permitindo a aprovação do projeto hoje aqui, na noite de hoje aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Mas a sessão, ela começou com muita obstrução, como eu disse, vários partidos de oposição queriam até postergar essa decisão e a gente pode ver um pouco da discussão na reportagem. Depois de aprovar o pedido de urgência na terça-feira, os deputados analisaram nesta quarta-feira o projeto de lei que regulamenta acordos entre agentes do sistema financeiro, como bancos, e órgãos de controle, como o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários. O projeto tem praticamente a mesma função de uma medida provisória que não foi votada na semana passada e que perde a validade nesta quinta-feira. Houve tentativa de retirar o projeto da pauta. Se a Constituição não permite a reedição de uma medida provisória, muito menos autorizará uma manobra legislativa da apresentação de um projeto de iniciativa de um deputado, um projeto de lei. A medida provisória tem um caráter especial, tanto que ela tem validade imediata. Essa medida provisória é importante, é mais uma das reformas microeconômicas de um governo que está muito vivo, está se recuperando do descalabro econômico, de uma depressão mais importante da história do Brasil, que os senhores do PT deixaram. Nós não podemos achar, presidente, que o sistema financeiro pode cometer crime e ficar livre, ser perdoado numa circunstância onde a arrecadação do país não cresce, não há desenvolvimento econômico e o setor financeiro como um tigre insaciável, que não dá para nós trabalhar desta forma, presidente. A proposição em comento preenche uma lacuna de fundamental importância para o processo administrativo sancionador, tanto no Banco Central como na Comissão de Valores Mobiliários. Diz respeito a uma essencial atualização do arcabouço regulatório das duas entidades e com regras mais adequadas para o fortalecimento da regulação e da supervisão do sistema financeiro nacional. O assunto era polêmico, por isso os partidos de oposição fizeram obstrução. Colocar o termo de compromisso é acabar com o acordo de leniência, porque na verdade ele não pune absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, o que está se fazendo aqui, na verdade, é uma pena levíssima para os bancos. Criar um tipo de acordo de leniência para bancos é realmente criar, repito eu, um enclave no aparato jurídico brasileiro, especialmente para os bancos que cometeram irregularidades. Em outras atividades, não. Em outras atividades, estão todos sujeitos à lei geral que regula a leniência. Nós estabelecemos a multa que estava na medida provisória para o sistema financeiro de até 2 bilhões de reais. Mas fizemos uma alteração na multa da CVM para até 50 milhões de reais para cada ilícito apurado. Para cada ilícito apurado na instituição. Ou seja, poderá até passar de 500 milhões de reais. Por isso, não há que dizer
que não houve ou que não há punição. Este projeto é um projeto de Estado, não é um projeto de governo, é um projeto para o país, para tornar o sistema financeiro nacional e o mercados de capitais muito mais seguros, com instrumentos para a fiscalização, seja do Banco Central, seja da Comissão de Valores Imobiliários. Então, só para a gente reforçar, esse projeto que foi aprovado aqui hoje no plenário da Câmara, ele traz regras para que Banco Central e Comissão de Valores Mobiliários punam quem cometem ilegalidades no sistema financeiro. Um exemplo aí como bancos e investidores. Entre as penas estão as multas, que podem chegar a 2 bilhões de reais na esfera do Banco Central e 50 milhões de reais no âmbito da CVM. As penalidades variam de acordo com a infração aí cometida pelo agente financeiro, mas aí pode variar desde a advertência até a própria suspensão, o banimento aí da instituição por até 20 anos. O projeto agora segue para o Senado. Keila. Obrigada, Dini, pelas informações. Boa noite. Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou por 39 votos a favor e 26 contra o relatório do deputado Bonifácio de Andrada, que rejeita a solicitação do Supremo Tribunal Federal para instaurar processo contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. Eles foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República por formação de quadrilha e obstrução da Justiça. Agora, o parecer segue para a votação em plenário, que deve acontecer já na próxima semana. Foram mais de 20 horas de debates. A maior parte das intervenções foi de deputados a favor do prosseguimento da denúncia. Há um acordo aqui na Casa, na Câmara, no Senado. Estes que devolveram o Aécio ao mandato é os mesmos que querem manter o Temer no status quo, como se tudo ficasse por isso mesmo. Então, eles ajudam o Aécio lá e o grupo do Aécio ajuda eles cá. A estratégia dos governistas era evitar discussões para acelerar o processo. Os poucos que usaram a palavra acusaram a oposição de revanchismo. Há também, senhor presidente, nas falas dos brilhantes colegas e colegas, deputados e deputadas que me antecederam, uma pitada de revanchismo. Ou seja, o que vale para Chico não vale para Francisco. Os mesmos deputados que de forma correta exigem que seja dado ao presidente Lula o direito à ampla defesa e o contraditório, esses mesmos deputados vêm aqui propor uma ação distinta para os seus oponentes políticos. Deputados do PSB acusaram o governo de exonerar ministros para interferir no partido, que queria trocar membros na CCJ para votar contra Temer. O governo federal interferiu claramente dentro da bancada do PSB para que a gente não pudesse trocar líder e fazer as substituições aqui na CCJ que garantiriam os 4 votos que o nosso partido fechou questão. O governo tem responsabilidade perante todos os brasileiros, os desempregados, os doentes, os empresários que querem manter o emprego. Então, o governo não pode vacilar nem um minuto e nem um voto para ter sucesso nessa denúncia aqui e no plenário. Parabéns ao presidente Michel que tomou essa atitude. Encerrada a fase de debates, o relator do processo e os advogados de defesa tiveram a palavra. A acusação contra o presidente da República, ela está regulamentada no artigo 86, parágrafo 4º da Constituição. Não tem o que sair. É o parágrafo 4º da Constituição. O presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Isso aqui é o básico. Isso aqui é o básico. Por isso é que nós, então, no nosso parecer, chegamos à conclusão de que essa peça contra o presidente da República e contra vários setores da vida pública brasileira, essa peça, ela realmente não pode ser uma denúncia que tenha a nossa admissibilidade, tem que ter a nossa inadmissibilidade, por falta de elementos, A delação de Lúcio Funaro é devastadora mesmo, excelências. Ela é devastadora porque ela deixa muito evidente
os métodos sórdidos utilizados pelo ex-procurador da República e seus pupilos que conduziram esse processo para a obtenção daquela delação. Que aquilo é uma montagem da mais baixa qualidade. Que ali o que se procurava não era saber o que tinha a dizer aquele delator. O que se procurava ali era que ele dissesse aquilo que interessava aos que o ouviam, aos que colhiam o seu depoimento. A oposição rebateu os argumentos do relator e dos advogados. Vocês estão ganhando muito para defender o indefensável, mas o povo brasileiro não é ingênuo e sabe que existem crimes graves que estão colocando o nosso país na beira do colapso. Hoje nós temos um presidente desmoralizado, sem condição ético-moral de dirigir o país, e ele está sendo protegido neste parlamento à custa de muitas trocas, de muita compra de voto. E por 39 votos favoráveis e 26 contrários, a CCJ aprovou o relatório do deputado Bonifácio Andrada, que rejeita o prosseguimento da denúncia contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. Considero que, assim como fizemos na primeira denúncia, nós saímos dessa presidência e dessa condução dos trabalhos com o reconhecimento dos dois lados de que agimos com a mais absoluta isenção. E o resultado é fruto, obviamente, da força política de um lado em detrimento do outro, que acaba por aprovar o relatório do deputado Bonifácio Andrada. Agora o parecer da comissão será lido no plenário e publicado no Diário Oficial da Câmara. O presidente terá 48 horas a partir da publicação do parecer para incluir na ordem do dia. Mas como essa é uma matéria que exige quórum alto, mais de 342 votos, a votação só deve acontecer na próxima quarta-feira. Cerca de 100 indígenas tentaram forçar o acesso à Câmara dos Deputados para participar de uma audiência pública nesta quarta-feira. Houve confusão quando lideranças de base do movimento indígena tentaram invadir o portão do anexo 2 da Câmara dos Deputados. Agentes da Polícia Legislativa reagiram com gás lacrimogênio e fecharam o portão de acesso à Câmara. Do lado de fora da Câmara, os índios jogaram pedras em alguns vidros. Eles se disseram contrários à política de arrendamento discutida numa audiência pública na Comissão de Agricultura. Índios da etnia Pareci do Mato Grosso do Sul participaram da audiência a convite da bancada daquele estado. A CPI mista da JBS ouviu nesta quarta-feira os depoimentos do ex-executivo do grupo, Francisco de Assis, e do ex-presidente do CAD, Vinícius Marques de Carvalho. Nos requerimentos de convocação, os deputados argumentaram que Francisco de Assis, da JBS, teria participado de acordo de delação premiada firmado com o Ministério Público. Já sobre o outro depoente, Vinícius Marques de Carvalho, pesam suspeitas de que ele teria participado de irregularidades nos contratos firmados entre a JBS e o CAD. A sessão foi reservada. A reunião da CPI mista da JBS começou aberta, mas logo os parlamentares atenderam a um pedido do depoente. Francisco Assis e Silva, advogado da JBS, pediu e a reunião da CPI foi a portas fechadas. A TV Câmara conversou com 2 deputados que solicitaram a convocação dos depoentes e eles nos explicaram por que é importante ouvir o depoimento dos 2. Francisco de Assis é uma situação interessante. Imagina um advogado que tem toda uma relação, né, de lealdade, de compromissos com os clientes, com as coisas que ele sabe, em um determinado momento vira, né, um dedo duro. Então vai ser muito importante a gente entender o papel desse indivíduo, né, e as facilidades também que ele recebeu por parte do Ministério Público por ter, né, cumprido esse papel de ter virado, né, um delator, um colaborador da maneira como ele passou a agir. Saber qual foi a influência da JBS na aprovação de processo do CAD, né? Há indícios, né, de utilização da máquina, de propina, né, de pedidos de políticos. Então nós queremos também questionar a aprovação
dos benefícios dados à JBS. A Procuradoria-Geral da República suspeita de que um contrato firmado entre o Grupo JBS, uma termoelétrica e a Petrobras, no valor de 406 milhões de reais, só tenha se concretizado depois de suposta interferência do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. E esse é apenas um dos pontos que os deputados querem esclarecer. O senador Randolph Rodrigues participou da reunião da CPMI. Olha, os depoimentos de hoje contradizem os depoimentos de ontem, do doutor Ângelo Goulart. Reforça a ação do Ministério Público de deter o doutor Ângelo. O depoimento que eu vi reafirma que existia uma espécie de conluio, ou melhor, de que o doutor Ângelo havia sido cooptado pela JBS para atuar no âmbito do Ministério Público. O ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, reagiu com irritação à crítica de um deputado durante a audiência pública aqui na Câmara nesta quarta-feira. E a discussão teve que ser encerrada. O debate era sobre a posição do Ministério acerca das exposições artísticas proibidas em Porto Alegre e São Paulo, que geraram polêmica por causa dos temas envolvendo sexualidade e nudez. Uma mostra de arte pode ser considerada crime? E ainda que não possa, será que temas polêmicos devem ser financiados por dinheiro público? Essa foi a discussão que as comissões de Cultura e de Segurança Pública travaram com o ministro da Cultura, Sérgio Saleitão. Uma exposição artística em Porto Alegre, que até já foi cancelada, tinha obras que foram consideradas ofensivas por algumas pessoas. Segundo elas, essas obras estariam incentivando crimes como a pedofilia e a zoofilia. Já em São Paulo, uma amostra gerou barulho depois que um homem nu foi tocado pelos visitantes de um museu, inclusive por uma criança. Além de serem polêmicas, essas duas exposições têm em comum o fato de terem sido incentivadas pela Lei Rouanet. Para o ministro, o problema está na lei. A classificação indicativa é obrigatória para várias formas de manifestações artísticas e espetáculos de lazer, mas não é no caso de exposições de artes visuais. Podemos ter a classificação indicativa também no que diz respeito a exposições, para que as pessoas saibam de antemão qual é a natureza do conteúdo que está sendo exposto, apresentado, e possam tomar uma decisão informada sobre se querem ou não ter acesso àquele conteúdo, e 2, se querem ou não permitir que seus filhos tenham acesso àquele conteúdo. Mas os deputados que criticam o conteúdo das exposições não aceitam o argumento e reafirmaram que exposições como essas não podem ser financiadas com dinheiro público. A Lei Rouanet tem que passar por uma reformulação, não se pode apenas seguir uma técnica, ou seja, se uma empresa passa por todo o crivo técnico, o dinheiro é liberado. Mas imagine o governo liberar dinheiro para financiar um crime. Então é preciso rever a Lei Rouanet, ela já tem aí 26 anos, é preciso sentar um grupo de parlamentares e reconstruí-la. Já o deputado Glauber Braga acha que as críticas às exposições de arte são uma tentativa de desviar a discussão sobre as questões reais do país. E também são uma tentativa de censura. O movimento que vem acontecendo, por exemplo, na Câmara dos Deputados com algumas lideranças, é um movimento fascista. E o fascismo é o quê? É você acabar com todo e qualquer tipo de diferença ou de oposição ou de diversidade em uma sociedade. O clima ficou tenso em vários momentos da audiência. Os deputados Glauber Braga e delegado Éder Mauro tiveram que ser separados pela Polícia Legislativa. Eu estou dizendo que eu não tenho ideia de tio. E, no final, o deputado Givaldo Carimbão reclamou de uma manifestação artística que teria desrespeitado a Virgem Maria. Em seguida, perguntou o que aconteceria se a ofensa tivesse sido feita à mãe do ministro. Sérgio Saleitão reagiu discutindo com o deputado e a audiência teve que ser encerrada. O senhor falou da minha mãe, minha falecida mãe, que merece todo o seu respeito. E Maria não merece, não. Merece. Hoje, 18 de outubro, é Dia do Médico. Esses profissionais foram homenageados numa sessão solene no plenário Ulisses Guimarães. Também foi lançada a Frente Parlamentar da Medicina, que vai reunir mais de 200 deputados e senadores.
O Brasil tem 480 mil médicos, mas no atendimento à população, esse número tem uma distribuição irregular. Está mais concentrado na região sudeste e eles se desdobram para atender a demanda. A grande maioria tem mais de um emprego e trabalha mais de 40 horas por semana. Esses números, que traçam um diagnóstico das condições de trabalho dos médicos, foram apresentados nesta sessão solene pelo sindicato da categoria no Distrito Federal. A sessão, que marcou o dia dedicado a esses profissionais, contou com muitos parlamentares que também são médicos. Nós temos um desafio: o que implantar em termos de inovação na medicina do país com os recursos que nós temos. Isso é um grande desafio. E eu, como presidente da Seguridade Social e relator da comissão especial que está tratando do novo marco legal para a introdução de novas tecnologias que vão servir para atender as pessoas que são atendidas no Sistema Único de Saúde, que é o maior sistema desse modelo para mais de 200 milhões de pessoas no mundo, é um grande desafio e uma grande angústia para mim. O que fazer? O que introduzir? Quando nós temos tanta tecnologia nova, temos tantos fármacos extremamente caros, que às vezes resolvem problemas raros nas pessoas, mas também, às vezes, nos deparamos com falta de penicilina no país. O deputado Isalci Lucas resumiu as reivindicações de jovens médicos divulgadas num recente manifesto. Dentre os principais pontos levantados pelos médicos estão o aumento no número de leitos de internação, obrigatoriedade do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, o Revalida, para que aqueles formados no exterior possam atuar como médicos no Brasil, bem como a aprovação pelo Congresso Nacional da proposta de emenda constitucional à PEC 454 de 2009, que cria a carreira de Estado para o médico no SUS. A melhoria da formação é outra grande preocupação da categoria, segundo o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina. O que é o ideal é que todo médico, ao terminar seu curso de medicina, ele entre na residência médica para bem atender a população. E o que nós vamos ter nos próximos 30, 40 anos é um contingente absurdo de médicos, que, de acordo com as nossas projeções, vai chegar a 1.500.000 médicos nos próximos 30 anos, com um número de residência médica que não vai ser suficiente nem para 30% para essa população de médicos. Além da sessão solene, houve também o lançamento da Frente Parlamentar da Medicina, que vai reunir deputados e senadores. A coordenação dos trabalhos da frente vai ser do deputado Mandetta. Ele falou sobre a reforma da Lei Geral dos Planos de Saúde, que está em discussão aqui na Câmara. Quando uma pessoa compra um plano de saúde, qual é o produto que ela está comprando? Ela está comprando o conhecimento profissional desses médicos. E a lei não fala em nenhum ponto da lei como é que essas pessoas vão se relacionar com as grandes operadoras de plano de saúde. Eles são normalmente muito manipulados pelas medicinas de grupo, por aquelas que interessam ao lucro. Então a gente espera que nesse relatório seja contemplado um caminho como esses profissionais vão se relacionar com os planos de saúde. Torneiras automáticas que evitam o desperdício de água estão se popularizando cada vez mais. E um projeto aprovado pela Comissão de Trabalho da Câmara quer tornar obrigatória a sua instalação em lugares de uso coletivo. Na Câmara dos Deputados, as torneiras com mecanismos de controle já são uma realidade. Hoje nós já temos 971 instaladas no conjunto de 1.171. Então, a gente já tem 83% das nossas torneiras de banheiros públicos com sistema de arejador e com esse temporizador de vazão também, que é o sistema semiautomático que a gente chama, né, de acionamento. Então, a gente já está caminhando nesse sentido aqui na Câmara e a gente espera que isso também se espalhe por todo o país e todas as pessoas tenham essa consciência e implantem técnicas de melhor consumo de água. As torneiras automáticas ou com sensores geram economia. Elas podem reduzir o consumo de água em até 80% quando comparadas com as torneiras convencionais. O temporizador ele é importante porque se você tem uma torneira que não tem um temporizador, ela pode eventualmente ficar ligada com desperdício de água contínuo, né? A água pode ficar correndo. Ou, às vezes, ela não fecha direito e fica pingando. O temporizador, você tem uma vazão controlada, né? Que dura de 4 segundos a 10 segundos. Então,
inevitavelmente vai se fechar, a água vai parar de correr na torneira. A Comissão de Trabalho da Câmara aprovou uma proposta que torna obrigatória a instalação em todas as dependências públicas e particulares de uso coletivo. Agora a proposta vai ser analisada pela Comissão de Finanças. Para o novo relator, é preciso dar um prazo razoável para as mudanças. Obviamente, demanda de um investimento grande, porque envolve tecnologia, envolve novos equipamentos, e a construção civil brasileira tem muitas demandas ainda de construções e de habitações, e obviamente nós não podemos colocar esse nível de investimento como uma demanda imediata da sociedade. Mas fazer um faseamento para que nós, ao longo de um tempo, possamos chegar lá, eu acho que é dessa forma que eu vou relatar, é dessa forma que eu vou tentar construir para que o PL do deputado possa ser aprovado. E esta edição termina aqui. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar o nosso portal na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Tchau!